La parabola è una delle più note, quella del fariseo e del pubblicano. A parábola é uma das mais conhecidas, a do fariseu e do publicano, e não é uma parábola tão simples como parece à primeira vista. Ouçamos a quem é dirigida, para quem Jesus contou. É importante entender a quem ele quer dar uma lição. Vamos ouvir a parábola. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. É muito importante ter em mente a quem a parábola é dirigida. Ouvimos isso. Não para ateus, descrentes e pecadores, não são para eles que Jesus quer se dirigir e convertê-los. É dirigida aos justos, aos fiéis praticantes, aos discípulos piedosos, aqueles que vão sempre na igreja, que rezam muito. É dirigida àqueles que acham que merecem elogios e louvores, não correção. Como Jesus caracteriza essas pessoas justas? Prestemos atenção para ver se nos reconhecemos nessas características. Primeira, são pessoas que se orgulham de sua integridade moral, que mantêm a cabeça erguida, sabem que todas as pessoas devem respeitá-las porque são retas, são aquelas que estão convencidas de que merecem bênçãos de Deus, favores, porque são fiéis a todas as ordens do Senhor, observam escrupulosamente todos os preceitos da lei. Segunda característica que essas pessoas têm, que deriva desta autossatisfação com sua beleza moral, desprezam os outros. O verbo grego que é usado é muito correto, eficaz, exuteneu, que significa considerar os outros como nada. Na parábola, esses justos serão encarnados, veremos, pela figura do fariseu, e este é o problema. Por quê? Porque nós, com o fariseu, pensamos que não temos nada a compartilhar. Nós não gostamos dos fariseus. Vemos eles como hipócritas, cheios de orgulho e arrogância. E, de fato, no Evangelho apresentado um homem arrogante, veja como ele se apresenta orgulhosamente lá no templo. E este é um perigo da parábola. Sentimos uma certa simpatia pelo publicano. Não é que nos identificamos sequer com ele, mas o pobre homem agora está arrependido, ele fez o mal, mas é humilde e, portanto, merece nossa compreensão. Então, não nos identificamos com o publicano, mas não toleramos o fariseu. Quando saímos da igreja, ficamos quietos ao ouvir essa parábola. Mas quando ouvirmos a parábola, perceberemos que Jesus quer que simpatizemos com o fariseu. E ele conseguirá que simpatizemos com os justos, com a pessoa decente, com aqueles que se sentem bem com Deus. E então perceberemos que Jesus contou a parábola para nós cristãos de hoje. E ficaremos até inquietos com isso. Vamos ouvir a parábola. Ascoltiamo la parabola. Due uomini salirono al tempio a pregare. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. Decime di tutto quello che possiedo. Vediamo di localizzare la parabola raccontata da Gesù. Vamos localizar a parábola contada por Jesus. No fundo, coloquei a reconstrução da esplanada do templo. Olhe para o lado sul desta esplanada, onde fica o pórtico régio, que era longo 280 metros, de frente da piscina de Siloé. Se você descer pela estrada, depois de 250 metros, você chega na piscina de Siloé. In questa parte sud Nesta parte sul,
havia duas entradas monumentais, duas escadarias, uma a leste, que tinha 15 metros de largura e levava a uma porta de entrada tripla, e depois mais uma a oeste, que tinha 60 metros de largura e levava a uma porta de entrada dupla. Vou mostrar agora para vocês essas duas escadarias. A do leste era reservada aos sacerdotes e levitas. Jesus nunca entrou por aquela porta tripla porque ele era leigo, não era sacerdote nem levita. Ele podia entrar pela porta dupla. E a entrada era à direita, para depois subir à esplanada do templo, e a saída para aqueles que desciam à esquerda. E agora eu mostro como são hoje essas escadarias, aquela que leva ao portão triplo e está claramente reconstruída, e o portão triplo que foi fechado. Através daquele portão, entretanto, Anás e Caifás passaram, e certamente Zacarias, porque eram sacerdotes do templo. E agora mostro a escadaria que não foi reconstruída, mas foi desenterrada pelos arqueólogos. E ainda se conserva original. Essa escadaria foi pisada pelos pés descalços de Jesus. E quando olhamos para essa escadaria de 60 metros de largura, parece que estamos vendo os dois homens da parábola subindo para o templo para rezar. Para que as pessoas iam ao templo? Para oferecer sacrifícios, cumprir as promessas, pedir graças ao Senhor, implorar perdão pelos próprios pecados. Estes dois têm o mesmo objetivo, vão para rezar. Os salmistas empregavam uma bela expressão para ir ao templo, diziam, ir ver o rosto do Senhor. O salmista do Salmo 42, que foi exilado lá na parte norte de Israel, reza assim, quando poderei voltar a ver a face de Deus? De fato, quem reza, quem vai rezar, vai contemplar a face de Deus. Tomemos cuidado, reconhecemos as pessoas por seus rostos e também reconhecemos pelas orações que fazemos. Quem é o nosso interlocutor na oração? Qual é o rosto de nosso Deus? E sempre nos perguntamos, a face de Deus que eu vou rezar é a mesma face do Deus de Jesus de Nazaré? Ou é o rosto do Deus ensinado pelos escribas, aquele ensinado na sua catequese, que talvez não corresponda ao verdadeiro Deus? Então, tomemos o cuidado de verificar bem quem é o nosso interlocutor na oração, para quem rezamos, pois pode ser que a gente reza para um Deus que não exista. Quando rezamos para um Deus que tem uma varinha mágica na mão e o convencemos que Ele deve resolver nossos problemas fazendo milagres, é o rosto de um Deus que não existe. Tomemos cuidado. Quando rezamos, perguntemo-nos a nós mesmos, que rosto tem o meu Deus? É o rosto do Deus de Jesus de Nazaré ou é diferente? Pois veremos como essas duas pessoas que agora vão rezar ao templo rezam a um Deus diferente um do outro, Deus que tem rostos diferentes. Quem são essas duas pessoas? O primeiro é um fariseu. Jesus coloca lado a lado aqui dois personagens que estão nos opostos da sociedade religiosa de Israel. O fariseu é o santo, o justo, aquele que observa os mandamentos. O publicano é a parte suja da sociedade judaica, o pior dos pecadores. Anzitutto, chi è il fariseo? Vamos ver primeiro quem é o fariseu. Temos uma concepção errada dos fariseus, porque uma frase do Evangelho ficou muito marcada em nossos ouvidos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse Jesus. No tempo de Jesus, fariseu não significava, como ressoa hoje para nós, uma pessoa falsa, aquela pessoa que não pratica o que diz. Não. O fariseu era uma pessoa leal, que praticava a lei de Deus. Nicodemos era o líder dos fariseus e Jesus não apenas o repreende, mas mostra que estima Nicodemos.
Paulo, que ataca duramente a teologia dos fariseus, como Jesus fez também, gaba-se de ter sido fariseu e, na sua carta aos Romanos, diz que são pessoas cheias de zelo por Deus. Vejamos em detalhes como Jesus apresenta o fariseu. Estando em pé, ele rezava. Como não gostamos do fariseu, pensamos imediatamente que ele se levanta para ostentar sua prática religiosa e assim, de forma fingida, cheia de arrogância, ele se apresenta diante de Deus. Nada disso. Ele ficou rezando daquele modo porque esta é a atitude normal do judeu piedoso quando reza. Ele reza de pé. E a mesma coisa será dita do publicano, lá no fundo. Ele está rezando em pé. Quindi sta pregando bene questo fariseo. Adesso però c'è un guaio. Então, este fariseu está rezando bem. Mas onde está o problema? Ele rezava assim para si mesmo. Cuidado com a tradução do texto grego, pros eauton. Isso não significa que ele estava rezando em voz baixa. Ele estava rezando para si mesmo, dobrado sobre si mesmo. Este é o ponto que revela que sua oração é mal feita, não por malícia, mas esta oração é mal feita. Ele está convencido de que está se dirigindo a Deus, mas na verdade ele está falando consigo mesmo. Ele está falando com o Deus que ele tem em mente e que não é o Deus verdadeiro. O seu interlocutor, o Deus a quem ele reza, é o Deus que ele aprendeu nas catequeses dos rabinos. Um Deus que também sempre ele gostou, porque pensa igual a ele, raciocina exatamente como ele. Um Deus que recompensa aqueles que obedecem às regras e castiga aqueles que transgridem sua lei. E é um Deus que não quer ter nada a ver com os pecadores. É a este Deus que ele se dirige. Mas ele não está dialogando com Deus, ele está dialogando consigo mesmo. Aquele Deus que ele basicamente inventou e gosta. Portanto, ele está convencido de que está rezando, mas na verdade não está falando com o verdadeiro Deus. Deus é basicamente uma desculpa para ele continuar a se autogabar, porque ele concorda plenamente com este Deus e de fato em sua oração diz: ó Deus, agradeço que não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como aquele publicano ali. Digamos claramente, ele é sincero. Temos em mente que os fariseus são todos falsos. Não, ele aqui é sincero. Está convencido de que está falando diante de Deus. Não pode mentir, portanto, está dizendo a verdade. O que sente dentro de si, e Jesus não vai dizer que ele está falando mentiras. Não, é verdade. Ele é mesmo assim. Deus que não sou um ladrão, um adúltero, como infelizmente os outros homens são. O que é chocante, claro, e perturbador é a comparação com outros homens. Ele diz que todos são ladrões, injustos e adúlteros. E então, acima de tudo, ficamos desiludidos com ele ao fazer alusão ao publicano. Mas sem preconceitos, temos que admitir, temos diante de nós uma pessoa correta, íntegra, honesta. Temos que reconhecer isso. E a lista que ele faz das suas virtudes não estava terminada ainda. Ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana. Depois, ele paga o dízimo de tudo que possui. Oxalá existissem muitas pessoas assim, honestas, justas e irrepreensíveis. Essas pessoas seriam modelos de cidadãos e nós perdoaríamos com prazer a essas pessoas até mesmo um pouquinho de orgulho. Nenhum ouvinte do tempo de Jesus teria se surpreendido com a oração desse fariseu e todos teriam dito, é assim que todo homem deve ser. É assim que se deve apresentar diante de Deus. Neste ponto, acho que começamos a simpatizar com este fariseu. E é aqui que Jesus queria nos levar até
fazer-nos maravilhar. Quem me dera que todos fossem como esse fariseu, como seria belo o mundo se todos fossem como ele. Era aqui que Jesus queria nos levar, isto é, mostrar-nos que somos nós que raciocinamos como este fariseu na oração. Mas até aqui, no comportamento moral, Jesus não tem nada a dizer. Este fariseu é de fato bom. Agora vamos ouvir como o publicano reza. Sentiamo adesso come prega il pubblicano. Il pubblicano, invece, O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Abbiamo ascoltato il fariseo fare l'elenco. Ouvimos o fariseu fazer a lista de todas suas boas obras e, portanto, esperamos a merecida recompensa para ele. O que o publicano pode apresentar a Deus agora? Absolutamente nada. Na verdade, ele fica longe, não se aproxima do fariseu porque tem vergonha, mantém os olhos no chão, não os levanta na direção do céu e depois bate no peito, pede perdão a Deus. Noi lo osserviamo, viene quasi voglia di andare. Quando olhamos para ele, quase queremos ir abraçá-lo, dar-lhe palmadinhas nas costas, dar coragem a ele, dizendo: olha, o Salmo 103 diz que o Senhor é bom e misericordioso, ele perdoa tudo. Tenhamos cuidado, porque aquele ali nos engana. Não é aquele sujeito manso e de boa índole que aparece à primeira vista. Ele é um delinquente, é o pior da miséria moral de Israel. Sua profissão, ele é cobrador de impostos e conseguiu essa profissão com um contrato. Os romanos lhe fixaram uma quantia a ser entregue ao Estado. E quanto ele conseguia mais, impondo, ficava no seu bolso. A lei permitia, portanto, aumentar as taxas, impor tarifas. Em síntese, ele é um ladrão autorizado. Então, quando assumiu esse encargo, ele teve que oferecer culto aos deuses pela saúde do imperador. Ele renegou a fé de Israel, traiu seu povo por causa do dinheiro. Portanto, é uma pessoa que até explorava os pobres. Os judeus o odiavam. Che abbiamo chiarito chi sono. Agora que esclarecemos quem são esses dois personagens, vamos tentar nos perguntar: com quem andaríamos pela estrada? Com um publicano? Teríamos que aguentar os olhares e as piadas daqueles que nos encontram ao nos verem andando por aí com um publicano? Ou preferiríamos andar por aí com um fariseu? Claro, não discutiríamos com ele sobre teologia, porque temos em mente um rosto diferente de Deus, e o rosto de Deus que o fariseu tem não é o rosto de Jesus de Nazaré. Mas quando saímos com ele, podemos nos orgulhar de estar ao lado de uma pessoa que é honesta, uma pessoa leal, íntegra. A una persona leale, onesta. Na verdade, Jesus não pronunciou um juízo moral sobre a vida dos dois, porque Jesus concordaria plenamente com o fariseu. Ele é uma pessoa honesta, o publicano é um delinquente. O julgamento de Jesus é sobre o rosto de Deus a quem os dois vão rezar. Rezam a um Deus diferente, e é isso que Jesus quer que entendamos muito bem. Qual é o Deus a quem nós rezamos? Agora ouviremos o julgamento de Jesus, não sobre a vida moral dos dois, mas sobre suas orações, sobre quem é o nosso interlocutor na oração. Sul Dio che è il loro interlocutore. Io vi dico, il pubblicano, Eu lhes digo que o publicano, ao contrário do outro, voltou para casa justificado, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. si umilia, sarà esaltato. Come mai Gesù pronuncia? Como é possível que Jesus pronuncie esse julgamento sobre o fariseu e diga que ele voltou para casa sem ser justificado, o fariseu que é tão bom, que tem feito tantas boas obras? Basta examinar a oração que ele fez.
Como é o rosto do Deus do fariseu? Na verdade, é o rosto do mesmo fariseu. É um Deus que faz as contas, que anota todas as boas obras, que faz uma lista de tudo. E o fariseu até sugeriu que Deus não deveria esquecer de marcar as falhas do publicano lá do fundo. Na verdade, o que Deus fez pelo fariseu? Nada. O fariseu tornou-se justo sozinho por conta própria. Ele começou sua oração, de fato, dizendo: obrigado, Senhor. Mas por que ele agradece se fez tudo sozinho? Se ele tivesse se voltado para o verdadeiro Deus, a sua oração de ação de graças teria sido formulada de maneira diferente. Eu vou tentar formular como deveria ter sido, mais ou menos. Ele deveria ter dito: Senhor, há tanto tempo que eu queria vir ao templo para ver o seu rosto. Vim para dizer-te que sou uma pessoa feliz e que não sei como agradecer-te, porque tudo que tenho vem do Senhor. Tive a sorte de ouvir sua palavra na sinagoga e depois a ouvi na casa. Ascoltare la tua parola nella sinagoga. E depois a ouvi em casa da boca dos meus avós, dos meus pais. Foi esta palavra que guiou meus passos e eu também construí uma família feliz porque escutei sua palavra. Para ser honesto, o Senhor sabe, eu também estava em perigo de me desviar, de me tornar um adúltero, um ladrão, mas foi a sua luz, a sua força que me mantiveram no caminho certo. Realmente, tudo que tenho é só graças a Ti, e só posso Te agradecer pela boa sorte que tive de confiar em Ti. E depois há também aquele ali. Eu o conheço, ele está cheio de dinheiro e mulheres, mas é um homem infeliz. Ele não teve a sorte que eu tive. Ele se desviou quando criança, perdeu a cabeça por causa do dinheiro. Senhor, fazei-me entender como posso ajudá-lo a encontrar o caminho da alegria, porque quero que ele seja tão feliz como eu sou. Esta teria sido a sua oração se ele tivesse em mente o rosto do verdadeiro Deus. Veja que o fariseu não é uma pessoa má. Ele é ingênuo, ele não entendeu que não são as boas obras que fazem uma pessoa justa. As boas obras são um sinal de que Deus conseguiu fazer algo bonito em você. É o fruto que revela que a árvore está cheia de vida, mas não é o fruto que dá vida à árvore. O fariseu não deve renunciar à sua vida sem culpa, mas deve rejeitar a falsa imagem de Deus que ele tem em mente. Come è tornato a casa? Como ele voltou para casa, como antes, com todas as suas obras boas, ele não se tornou mau, mas não se deixou envolver em um relacionamento adequado com o verdadeiro Deus. E dessa imagem deformada de Deus vieram, então, todos os problemas. Antes de tudo, a necessidade de criar barreiras divisórias entre os justos e os pecadores, que ele considera pessoas não humanas. Neste ponto, o versículo introdutório da parábola de hoje é muito importante, porque esclarece a quem a parábola é dirigida. Os destinatários são alguns que presumem ser justos e desprezam os outros. Estes não são os fariseus do tempo de Jesus, que agora já estão mortos. São os fariseus presentes em nossas comunidades cristãs hoje, porque o fermento dos fariseus continua presente, e este fermento é o que nos faz rezar ao Deus que é um fariseu, isto é, que toma nota das nossas boas obras e das nossas más obras, e não faz nada mais do que isso, anotar, e depois recompensa e castiga. Então, não é esta a espiritualidade dos méritos que é a verdadeira. Essa é a negação da gratuidade do amor de Deus, que, infelizmente, também chegou até nós.